Saudações a todos, saudações a todas. É um prazer e uma honra muito grande poder fazer parte do primeiro CONEPROF, o Congresso Nacional de Educação e Formação de Professores Online. Gostaria de iniciar dizendo que eu sou o professor Marcelo Bruno Araújo Queiroz. Atualmente eu sou professor da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, no campus de Balsas. Eu sou vinculado ao Departamento de Educação e eu tenho trabalhado disciplinas pedagógicas neste departamento. Vou iniciar falando um pouco da minha formação. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas e também em Pedagogia. Sou mestre em Educação em Ciências e Matemática e estou finalizando o doutorado em Ensino de Ciências e Matemática. Eu tenho discutido questões mais voltadas para a educação científica e também para o ensino de ciências. E tenho discutido a educação CTS, a educação para a sustentabilidade, sobretudo no processo de formação de professores. Então, acredito que a temática das pesquisas que eu tenho desenvolvido atualmente, elas se encaixam muito bem na proposta deste Congresso Nacional sobre Educação e sobre Formação de Professores. Então, gostaria de agradecer imensamente o convite da professora Neila, coordenadora desse evento, e dizer que é uma honra muito grande poder contribuir com o Congresso Nacional de Educação e Formação de Professores, que certamente é mais um evento com uma proposta formativa que vai somar para o campo e que vai ser cada vez mais enriquecedor. Bem, inicialmente, falando um pouco sobre a temática que eu trago nesse momento, nós vamos falar sobre educação CTS. O que é educação CTS? Primeiro, ela surge como um movimento. O movimento CTS, ele surgiu ali em meados do século XX, surgiu como uma resposta a insatisfações diversas. E essas insatisfações nós podemos citar uma concepção tradicional de ciência e de tecnologia, né? Então, quando esse movimento surgiu, ele surgiu na perspectiva de fazer essa crítica a uma concepção propedêutica, linear da ciência e da tecnologia. Surgiu também por conta de problemas políticos e econômicos relacionados ao desenvolvimento científico e tecnológico e também por conta do alto índice de degradação ambiental a partir do século XX, ali naquele período da Revolução Industrial. Então, é importante nós frisarmos que a degradação ambiental, ela foi um pilar que deu sustentação à origem desse movimento. Né? 2 livros contribuíram radicalmente para o movimento CTS, que foi o livro de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, mas também o livro da bióloga Rachel Carson, né, o livro chamado de Silent Spring, que significa primavera silenciosa. Esse foi um livro, né, marcante, que trouxe denúncias sobre o DDT, conhecido na época, um químico muito forte, e que aí acabava com a vida. Então, a partir disso, surgiu as primeiras discussões sobre o que nós chamamos de movimento CTS. Bem, a origem do movimento CTS no ensino de ciências, ela teve a necessidade, ela apresentou a necessidade de trazer uma inovação para a educação científica. Essa inovação, ela era, por um lado, uma influência dos movimentos sociais e acadêmicos, né? Ou seja, a educação CTS como um campo de pesquisa. Então, esse movimento ele se adentrou no campo da educação como um campo de pesquisa, como uma temática de pesquisa, e também, por um outro lado, com o descontentamento do ensino de ciências na época. Né? A educação científica ela era voltada mais para uma formação de cientistas que pudessem desenvolver armamentos ou uma ciência de forma irresponsável, e esse descontentamento com o ensino de ciências aligeirou, digamos assim, possibilitou uma educação CTS que fosse mais humanística, né? Pensada a partir disso para o ensino de ciências. Então, nós temos, por um lado, ela como um campo de pesquisa e, por um lado, nós temos
um panorama voltado para o ensino de ciências especificamente. Bem, então a partir disso nós tivemos alguns currículos com ênfase em CTS. Né? Roberts ele vai dizer que essas interrelações elas explicam a educação científica, né, o planejamento tecnológico e a solução de problemas, juntamente com a tomada de decisão sobre temas práticos de relevância social. Então, quando a gente pensa uma educação CTS, a gente pensa em como configurar, em como reconfigurar o currículo de ciências, de química, de física, de biologia. Essa reconfiguração, quando eu digo no sentido de repensarmos esse conteúdo, de repensarmos as propostas didáticas, de repensarmos o planejamento didático do professor. Então, os currículos com ênfase em educação CTS trazem a explicação científica, portanto, os conceitos de ciências são necessários, obrigatórios, são importantes. Nós temos uma agenda de planejamento tecnológico, porque nós entendemos que a ciência anda junto com a tecnologia. E na aba Sociedade, o S, a gente busca a solução desses problemas, a tomada de decisão responsável sobre esses temas práticos de relevância social que envolve o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a ciência ela é vista como uma atividade humana que é intimamente relacionada à tecnologia e às questões sociais. É muito mais fácil, é muito mais confortável conceituarmos o que não é ciência. Né? Então, a ciência ela não é linear, ela não é pragmática, ela não detém a verdade, do que conceituarmos realmente o que ela é. Então, nesses currículos, a ciência é uma atividade humana que anda junto com a tecnologia. A sociedade ela tem uma visão mais sofisticada de como são tomadas as decisões sobre os problemas sociais relacionados à ciência e tecnologia. E nesse processo, pensando os currículos com ênfase CTS, a gente tem a participação do aluno e a participação do professor, ambos, né, apresentando uma postura sempre voltada para pensar uma ciência, uma tecnologia, uma sociedade de forma crítica. Então, o aluno como alguém preparado para tomar decisões e que compreenda a base social e a tecnologia, etc. E o professor como aquele que envolve o conhecimento, né, comprometido para se entender essas complexas relações entre ciência, tecnologia e as decisões. Bem, é exatamente esse esquema apresentado por Santos, saudoso Wilson Santos, grande pesquisador da área de educação e ciências, que nos mostra como que acontece esse movimento. Então, quando eu penso em CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, eu faço exatamente a junção do ensino de ciências, portanto, o ensino que a gente desenvolve comumente nas nossas disciplinas de ciências, química, física, biologia, a educação em geral como um todo na escola, aliada à educação tecnológica, que nós não podemos distanciar da nossa própria realidade, e voltada para uma educação que envolva cidadania, uma educação para a cidadania. E essa educação para a cidadania envolve valores, envolve compromisso social, envolve tomada de decisão, autonomia, participação social. Então, esses três pilares, eles caminham juntos em busca de uma educação científica crítica. Bem, a educação CTS na educação científica, ela chega aqui mais prioritariamente na década de 90 no contexto brasileiro. As primeiras discussões, elas surgem nas dissertações e teses, mas também livros e artigos publicados no Brasil. Eu não posso deixar de citar a dissertação do professor Hudson Santos, né, em memória, e também do professor Décio Auler, que foram os dois grandes primeiros pesquisadores que começaram a discutir a educação CTS na educação científica no contexto brasileiro. Posteriormente, em 1998, os parâmetros curriculares nacionais eles recomendaram a inserção da educação CTS nessa década. Por mais que naquele período os PCNs ainda não aderissem ao termo educação CTS,
mas os objetivos e as perspectivas da educação CTS, que era trabalhar a ciência aliada à tecnologia para a tomada de decisão, para a resolução de problema, para a autonomia, para a participação social, estava sendo recomendado nos antigos parâmetros curriculares nacionais, né? E nota-se, né, da década de 90, então 2000, 2020, nós estamos em 2024, então se passaram aí muitos anos, mais de 20 anos, e esse campo ainda apresenta muitas polissemias. É um campo muito polissêmico. Então, existe uma série de discussões dentro do campo sobre o que vem a ser ciência, o que vem a ser tecnologia, o que vem a ser sociedade, mas também sobre o que vem a ser educação CTS. Algumas pessoas chamam de metodologia, outras pessoas chamam de proposta didática, abordagem temática. E aí nós temos feito essa discussão também e entendemos que, por se partir de uma educação humanística, nós entendemos como educação CTS. Bem, então, resumidamente, a proposta curricular de CTS ela corresponde a uma integração entre a educação científica, educação tecnológica e educação social, em que os conteúdos científicos e os conteúdos tecnológicos eles são estudados juntamente com a discussão de seus aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos. Então, eu não posso pensar uma ciência desligada da dimensão tecnológica, elas não se separam, e tampouco desligada da dimensão social. Inclusive, a sociedade ela é muito mais ampla que a ciência e a tecnologia. Então, eu, ao pensar o ensino de ciências, de química, de física, de biologia, não posso fazê-lo de forma descontextualizada. Quer dizer, eu não posso simplesmente trabalhar conceitos. Eu preciso trabalhar o conceito e contextualizar toda a situação educacional. Eu não posso simplesmente dizer que as plantas realizam fotossíntese e que a partir dali elas extraem o seu alimento. Não. É importante que façamos uma contextualização. E a partir dessa contextualização, nós trabalhamos aspectos históricos, éticos, políticos, socioeconômicos, ambientais. Então, isso possibilita uma visão crítica para o aluno, uma visão crítica do processo de ensino-aprendizagem que vai muito além simplesmente da apresentação de conceitos ou da apresentação de conteúdos. Isso mostra que o ensino ele apresenta uma determinada responsabilidade com a formação dos seus estudantes. Bem, quais são os propósitos da educação científica? Ela é uma proposta curricular que possibilita a formação crítica, reflexiva e emancipadora. Então, quando nós falamos em formação crítica, reflexiva e emancipadora, nós falamos de uma mudança de visão. Nós falamos de uma transformação social. Nós falamos de uma mudança, muitas das vezes, de paradigma. Então, ela visa auxiliar o aluno no desenvolvimento dos seus conhecimentos, obviamente, das suas habilidades, das suas qualidades, que seja possível, ou melhor, capaz de fazer com que o estudante tome decisões responsáveis sobre questões de ciência, sobre questões de tecnologia, sobre questões sociais e que possa atuar naquelas decisões caminhando na direção de suas próprias soluções. Ou seja, é exatamente se emancipar a partir de um conhecimento científico, a partir de uma formação crítica, a partir de uma formação reflexiva. Então, é romper com os muros da educação tradicional e entender que para ensinar ciência, para ensinar tecnologia, nós precisamos tomar decisões responsáveis e essas decisões elas podem ser fomentadas no contexto escolar e as soluções devem surgir daquele processo de ensino. Então, isso é, na verdade, promover o letramento em ciência, promover o letramento em tecnologia no sentido do cidadão, do aluno solucionar os problemas de seu próprio entorno, de sua própria realidade. Então, a educação CTS é um panorama lindo
para repensarmos a nossa forma de ensinar, para criticarmos o capitalismo e para, de fato, lutarmos por uma sociedade mais justa, igualitária e que seja uma sociedade sustentável em busca do bem viver para todos e todas. Existem alguns diferentes slogans, né, que é comumente encontrado na literatura: abordagem CTS, perspectiva CTS, enfoque CTS, ensino CTS. Nós só não consideramos que tudo isso é metodologia. Nós entendemos que é uma proposta curricular, é uma proposta de reconfiguração curricular, de ensino, de aprendizagem, de formação de professores, mas não é uma metodologia específica. Bem, os objetivos do ensino CTS é, os objetivos da educação CTS é justamente formar para a cidadania. Quando a gente pensa a proposta de formar para a cidadania, nós pensamos no ensino de ciências sempre em CTS. É uma das formas de alcançarmos essa formação para a cidadania. Se eu penso em formação para a cidadania, eu posso articular a educação CTS aos aportes freirianos. Quando eu falo em educação freiriana, eu falo em concepção progressista. Então não existe a possibilidade, por mais que aconteça, de trabalharmos a educação CTS a partir de uma perspectiva tradicional. Porque é um tipo de educação, de reconfiguração curricular que surge no seio de concepções progressistas, que surge com uma crítica ao capitalismo, que surge a partir dos aportes freirianos. Então, a educação CTS, ela está articulada à educação científica freiriana. Primeiro, é necessário problematizar os mitos relacionados à ciência e à tecnologia. O pesquisador Décio Auler, ele vai discutir alguns mitos em torno da ciência e da tecnologia. A primeira é que existe uma perspectiva salvacionista da ciência e da tecnologia. A ciência e a tecnologia não consegue salvar a humanidade. Nós precisamos colocar um basta nessa concepção, nesse mito. Há também uma perspectiva de superioridade das decisões tecnocráticas, quer dizer, quando se falar em ciência e tecnologia, as decisões elas precisam, obviamente, surgir necessariamente, obrigatoriamente de cientistas. Nós sabemos que isso também é uma falácia, até porque existe uma desigualdade para pensarmos o consenso do que seja realmente um cientista e também o determinismo tecnológico. Então, Paulo Freire nos ajuda a desmistificar esses mitos e a entender que a ciência e a tecnologia é para todos e que precisa fazer parte da cultura científica de homens e mulheres presentes no mundo e na sociedade. Por um outro lado, também nos ensina que é necessário incorporar visões sobre valores que desvelem a condição humana. Então, nós precisamos trabalhar valores como reciprocidade, amor ao próximo, né, uma perspectiva de cultura e entender que a ciência ela não pode ser desenvolvida a partir de uma concepção capitalista, em que é sempre o lucro, em que o lucro sempre se sobressai. Então, os valores precisam estar desvelando a condição humana, nós precisamos conhecer o mundo a partir desses valores. E também Paulo Freire nos ensina a superar a cultura do silêncio e a dominação tecnológica. Não é no silêncio, não é sendo dominado ou oprimido que vamos alcançar uma educação científica crítica. Bem, então é dessa forma que a sociedade ela perpassa esse desenvolvimento científico-tecnológico. Nós podemos perceber que a sociedade ela é externa nesse processo. Nós temos os conceitos e as habilidades científicas, trazendo para a sala de aula são os conceitos de química, de física, de biologia, de ciências que nós discutimos comumente. Eles estão sempre atrelados a uma tecnologia, né, a técnicas, a produtos, e a sociedade ela perpassa
esse desenvolvimento científico e esse desenvolvimento social. Portanto, ela não pode estar alheia às discussões que são desenvolvidas nestes campos. Bem, em relação à educação CTS, existem visões reducionistas e visões ampliadas. Uma visão reducionista desse enfoque CTS vai reforçar os mitos, então vai defender uma ciência como linear, uma ciência como detentora da verdade, uma ciência que precisa ser obrigatoriamente decidida por cientistas. Mas existem também aqueles que defendem uma visão ampliada, e é essa visão que nós queremos fomentar no contexto da educação básica, que é quando se problematiza os mitos da ciência e da tecnologia, quando o status quo ele é desafiado, superando a cultura do silêncio, quebrando as barreiras do capitalismo e esse processo de manutenção desse status que mantém a sociedade capitalista, que mantém a destruição do planeta, que mantém uma cultura do silêncio em que homens e mulheres são silenciados. Para isso, Aikenhead, ainda em 1994, portanto, há 30 anos, ele criou algumas categorias de curso CTS, que vai do número 1 até o número 8, e a proposta é alcançarmos, né, caminharmos em direção ao número 8 de um ensino de ciências pautado na educação CTS. Então, de uma forma muito acrítica, no número 1 nós temos o estudo de conteúdo de CTS como elemento de motivação, ou uma incorporação eventual do conteúdo de CTS ao conteúdo programático. É importante que venhamos entender que a educação CTS ela não perpassa o conteúdo, ela surge para que o conteúdo possa existir. Então, dentro de uma educação CTS, o que é mais importante é a temática. Se nós vamos discutir, por exemplo, eu vou trazer tragédias nacionais, né? O desabamento de Mariano, o desabamento de Brumadinho, o que está acontecendo lá em Alagoas, né? Por conta da remoção de salterra, da extração daquele minério. Então, nós trazemos temáticas de relevância e de grande impacto social, sejam elas locais ou nacionais, para a gente discutir o conteúdo a partir dali. E não incorporar eventualmente, né, conteúdos de CTS ou fazer enxertos CTS. Não é dessa forma. Então, pensando a formação de professores de ciências, o objetivo é reorganizar o currículo, organizar, configurar, inovar, orientar, mudar, propor uma nova caminhada, uma nova visão de mundo a partir dessa educação CTS. O currículo vertical ele sai de cena para um outro tipo de currículo que inclui essas temáticas socialmente relevantes. Então, a educação CTS ela não obedece o conteúdo do livro didático, a sequência do livro didático em si, mas ela pensa em uma nova reconfiguração curricular. Bem, aqui eu trouxe a diferença de um ensino tradicional para o ensino na perspectiva CTS. Então, o ensino clássico, ele seleciona o conteúdo a ser trabalhado nas aulas. Em uma aula proposta pela educação CTS, os temas eles são selecionados a partir da sua relevância, né? E é problematizado, é planejado, trazendo os conceitos científicos mais atrelado à tecnologia e à sociedade. Em uma outra situação, no ensino clássico tradicional, se utiliza a ciência como explicadora de tudo. Já na educação CTS, se instiga o engajamento, a participação, a argumentação. Então, é uma forma mais crítica de repensarmos a formação dos sujeitos. Eu elaborei esse processo para entendermos a formação de professores de ciências. Então, nós temos a educação em ciências, a educação CTS e a prática reflexiva. Quando pensamos esses pilares, nós pensamos uma formação docente mais crítica e mais reflexiva. Portanto, esse movimento ele é conhecido como formação docente crítico-reflexiva e é dessa forma que temos pensado a formação de professores de ciências. E para esse evento não poderia deixar de apresentar, né, esse quadro teórico, esse esquema teórico, que é importantíssimo para repensarmos como devemos formar professores.
Como iniciar, então, um planejamento de ensino com a perspectiva de educação CTS? Nós temos, por um lado, a proposta de pensarmos em temas geradores, que aí nós necessitamos fazer um processo de investigação temática, e nós também podemos simplesmente selecionar temas que são comumente conhecidos, como agrotóxicos, crescimento ou desenvolvimento, a vacina contra a Covid-19, por que defendê-la. Então, são temáticas geralmente polêmicas, que envolvem ciência, tecnologia e sociedade, e que, claro, surge um rol de conteúdos para que possamos trabalhar. Eu tenho trabalhado com sequências didáticas, com ênfase CTS. Aqui é um blog lá da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, em que trabalha a problematização no esgoto das praias de Ilhéus. E esse foi um texto proposto como uma sequência didática. Além de tudo isso, gente, é necessário problematização. Não se ensina sem problematização ou contextualização. Então, problematizar de forma dialógica é integrar a vida ao pensamento do educando. Né? Ao invés da memorização, surge o diálogo. Então, esse processo de problematização entre professor e aluno, ele é constante, ele precisa ser intenso. Precisamos abandonar as nossas práticas de simplesmente ensinar conteúdo para, de fato, propor uma problematização de temáticas relevantes no contexto da sala de aula ou fora dela. Aqui são algumas sequências didáticas com ênfase em CTS, né, que eu trago para que nós possamos entender que em uma aula, em uma sequência de 4 aulas, nós podemos trabalhar, vejam, conceitos científicos na aula 1 e 2, mas na aula 3 e 4 a gente já trabalha o impacto do lixo, do esgoto, conservação, sustentabilidade. Então nós fazemos um processo de discussão mais científica e tecnológica e um outro processo de integração social para que possamos entender que, além do conteúdo científico, nós podemos formar para a cidadania a partir de uma reflexão e crítica com todos e todas. Aqui mais um outro exemplo para a gente pensar os objetivos. Então, sempre 2 objetivos apresentam conteúdos e em outras aulas os demais objetivos apresentam propostas de como alcançarmos uma educação CTS para o ensino de ciências cada vez mais crítico e reflexivo. Aqui, em relação à metodologia, sempre saindo de uma perspectiva mais expositiva para um trabalho em que todos trabalhem de forma coletivamente, isso é muito importante. E aí é necessário, né, apresentar um planejamento crítico, de acordo com a educação CTS, visando sempre a sua discussão ampla, ressaltar que a efetivação da educação CTS, ela ainda é necessária de uma dimensão conceitual, a problematização, os conceitos eles não se esgotam nesse sentido. Então, uma sequência didática com ênfase CTS, isso já sendo trabalhado na formação inicial, os conceitos eles não são esgotados, né, de forma nenhuma. A ciência ela não deixa de ser trabalhada. Ela é pensada sim, mas ela não é pensada de forma tradicional, ela é pensada de forma crítica e de forma reflexiva. Eu trago isso para a gente finalizar, porque infelizmente há ainda na literatura pesquisadores que entendem que essa metodologia esgota o campo, e é muito pelo contrário. Eu gostaria imensamente de agradecer. Foi um pouco da contribuição que eu trouxe da educação CTS. Estou deixando meu e-mail aqui, né, marcelobrunnoqueiroz@gmail.com. Dúvidas, considerações, eu sigo à disposição de todos e todas. Forte abraço.